O Sport que joga domingo, 11 da manhã, enfrentando o RB Bragantino em busca de mais uma vitória. Tem apenas uma no campeonato, tem 10 pontos, é o lanterna. O Sport quer sair dessa situação incômoda e o time trabalhou durante o final de semana de olho no RB Bragantino. Zagueiro está afastado e segue com situação indefinida. Atacante que foi cirurgiado ano passado não deve voltar nesta temporada. Os destaques do esporte com o repórter José Maílson, o esperto. Grande abraço, Mário Júnior. O esporte trabalhou durante este final de semana. A programação do Leão da Praça da Bandeira trouxe trabalhos sempre em um período, né? O esporte trabalhou tanto na sexta, também no sábado e no domingo pela manhã, trabalhos fechados, a imprensa não podendo acompanhar esses treinamentos. Assim vem sempre trabalhando o esporte, pensando no próximo duelo. Lembrando, né, o esporte inicia a semana para o duelo que acontece no próximo final de semana, no domingo, dia 14, às 11 da manhã, no Cícero de Souza Marques contra o Bragantino. O Red Bull Bragantino será o adversário do esporte na rodada de número 23 do Campeonato Brasileiro. Lembrando, o esporte vai disputar a rodada de número 23, mas até agora só disputou 20 jogos. Portanto, o esporte tem 2 partidas atrasadas a jogar pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Nos últimos 3 jogos, 1 empate, 2 derrotas. O esporte só tem 1 vitória na primeira divisão, foi contra o Grêmio, que o Leão da Praça da Bandeira conseguiu esse resultado positivo e, claro, precisa de vitórias para ir olhando um pouco mais acima. Deixar a lanterna é o primeiro objetivo, o segundo é deixar a zona de rebaixamento, mas a situação está bem complicada para o Leão da Praça da Bandeira. Olha, o atacante Zé Roberto, jogador que foi cirurgiado, né? Ele teve sua cirurgia realizada em novembro do ano passado para a reconstrução do ligamento cruzado anterior e sutura dos meniscos lateral e medial do joelho esquerdo. Jogador ainda não deve estar à disposição nesta temporada, é isso mesmo. Ele tem uma questão de equilíbrio muscular na perna a ser consertada com trabalhos, com preparação. E devido a isso, a expectativa é de que o jogador só retorne aos gramados na próxima temporada. Situação difícil, hein? Do Zé Roberto, jogador ficar mais de 1 ano de fora de jogos é bem complicado para um atleta de futebol profissional, mas devido a essa questão do equilíbrio muscular, o Zé Roberto não deve estar à disposição do esporte para esta temporada. Existia uma expectativa que o Zé Roberto pudesse ficar à disposição para essa temporada ainda, que ele pudesse ser opção, mas essa questão está praticamente descartada e com isso o esporte vai aguardar agora quando que o Zé Roberto vai estar à disposição, mas a expectativa é que só na próxima temporada. Olha, o Lucas Cunha, jogador, está afastado do esporte há aproximadamente 2 meses, afastado de trabalhos, tem sua situação indefinida. Zagueiro do esporte, que o esporte continua pagando os salários do atleta, tem contrato com o esporte até o final desta temporada, mas o Lucas Cunha é o único daqueles 12 atletas que deixaram o esporte na reformulação, que ainda segue com vínculo com o Esporte Clube do Recife. Então, Lucas Cunha, dos 12, foi o único que o esporte não conseguiu um acordo para que ele pudesse já tomar o destino dele e não ter ficado no Leão da Praça da Bandeira. Segue trabalhando, mas não necessariamente com os jogadores do elenco principal do esporte. Rubro-Negro da Praça da Bandeira, como já falamos, torcedor do esporte aguarda agora esse retorno da primeira divisão para o próximo final de semana. Lembrando que Sérgio Oliveira e Igor Cariús não devem estar à disposição para esse confronto. Os jogadores estão se recuperando de lesão. Já o zagueiro Rafael Thierry pode ser uma opção. Luan Cândido, novo contratado, não está à disposição para o duelo com o Red Bull Bragantino porque ele pertence à equipe paulista. Já a situação do Igor Cariús e do Sérgio Oliveira só devem voltar no dia 21
Ou seja, nesse domingo não, no outro domingo, duelo contra o Corinthians que acontece na Ilha do Retiro. Entre idas e vindas, o Sport vai ter esse jogo agora contra o RB Bragantino, claro que com alguns jogadores que estão fora, da questão aí do zagueiro, do atacante também, que não retorna para a temporada, mas o Sport precisa se reforçar com o que tem no momento, porque a janela já fechou. Então o Sport fez várias contratações e vai terminar o campeonato com o que tem, tentando sair dessa situação incômoda que é a lanterna. 16º colocado, parece que não tem condição para o Sport, porque depois daqueles jogos contra Santos e São Paulo, o Sport não consegue abrir um placar diferenciado até o momento. Será que vai conseguir contra o RB Bragantino, Thaís? Olha, é sempre um será, né, Mário? Todo dia a gente fica, será? Será que dessa vez o Sport vai conseguir? Será que nessa partida o Sport vai conseguir se recuperar? Bem, é aquele corredor estreito, né, que agora o Sport tá. Não tem muitas saídas, não tem muitas portas, e aí é tentar de toda forma, e eu acho que esse vai ser o pensamento do Daniel Paulista, né? Tentar até de fato, matematicamente, não for mais possível, que eu acho que não vai demorar também tanto tempo do jeito que as coisas estão, para isso acontecer. O Sport tem muitas dificuldades, né? Isso taticamente, para se impor dentro de campo, para conseguir não só fazer o gol, mas também para não levar gol, né? A dificuldade do Sport em muitos momentos é a pontaria, mas também é a questão estrutural de marcação, né? Inclusive, assim, isso aí pode ser algo até um pouco polêmico, mas eu acho que muitas vezes o Zé Lucas, ele acaba atrasando na marcação. O Zé Lucas é um jovem promissor e que tende sim a ter essa vinculação com o esporte e cada vez mais ter esse sucesso na carreira dele, mas é importante lembrar que ele ainda assim é um garoto. Claro, a culpa não é só de Zé Lucas, a culpa é de tudo que está acontecendo no esporte, da defesa até o ataque, mas o sistema de marcação, a gente falando propriamente, por exemplo, o sistema de marcação precisa estar muito bem encaixado para esse jogo contra o Bragantino. Eles usam muito o corredor central. O Zé Lucas, ele tem uma dificuldade para conseguir fazer uma marcação um pouco mais atribuída a não cometer falta, né? Ele comete muitas faltas nos momentos do jogo e acaba muitas vezes atrasando, ou até mesmo quando ele sobe muito para ir para esse lado ofensivo, para ser um homem a mais pisando na pequena área, ele, para se recompor, ele acaba atrasando um pouco, né? E na transição ofensiva do adversário, acaba que muitas vezes se complica. Acho que tem alguns pontos táticos que o Sport precisa trabalhar um pouco mais, mas é aquela coisa que a gente bate novamente na tecla, sabe, Mário? Na minha impressão, o Sport chegou no seu limite tático. O que o Sport ofereceu diante do São Paulo, diante do Bahia, diante do Santos, é o limite do que o Sport pode fazer, sabe? Que é fazer gols, mas ainda assim defensivamente é um time muito exposto. Um time que não consegue, né, ter essa boa interceptação, que não consegue ter esse bom encaixe de marcação. Então eu acho que tem esses problemas, e quando não é isso de marcação, né, o problema é em finalizar, enfim. Eu acho que o Daniel Paulista já tá fazendo o que dá para fazer, sabe? Tá batendo no teto o que dá para fazer pelo esporte, e aí realmente fica um pouco difícil de imaginar uma situação diferente. A gente torce para que isso aconteça, mas a gente sabe que no futebol nada é impossível, porém também o clube, né, precisa fazer a sua parte. Eu não vejo o esporte fazendo a sua parte para isso acontecer. A gente volta para ouvir o lateral esquerdo Luan Cândido. Ele fala conosco do pouco tempo que foi utilizado nesta temporada, apenas em 3 partidas, e com isso tenta explicar um pouco porque depois de temporadas onde foi bastante utilizado, nesta temporada foi pouco utilizado. É uma coisa que acontece que a gente não tem como controlar, entendeu? Mudança de time. Claro que eu vinha jogando bastante, e com essa mudança de time não ter adaptado muito bem, a gente também não tem esse poder de escolha de treinador, então isso afeta o atleta, mas estava todo o tempo dedicado a treinar, fazia o meu. Infelizmente acontece algumas coisas no futebol que a gente não consegue explicar, mas agora retomar, treinar bem, se preparar para estar pronto o mais rápido possível.